Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Tô muito animada com essa live. Olá, boa noite para quem tá entrando. Eu vou fixando o tema enquanto isso, enquanto a Alice tá entrando, acenando aqui para todo mundo e fixando o tema. Boa noite para quem tá chegando. Gente, deixa eu só fixar o tema aqui. Por isso que ele tá balançando um pouquinho. Ai. Aê! Deixa eu ver aqui se a Alice já chegou. Eu acho que não. E aí, gente, vocês estão acompanhando? A gente tá chegando no final dessa ocupação. A Soninha maravilhosa está aqui, nossa vereadora, que cedeu este perfil. Muito obrigada, queria te agradecer. Foi uma super honra estar aqui ocupando, um senso de responsabilidade, mas eu curti muito. Pois é, né, gente? Porque é uma vereadora em exercício, né? Então, vamos acenando aqui para quem tá chegando. E a gente tá esperando a jornalista Alice Marcondes, que vai fazer essa live e ela está entrando. A Alice tá chegando. Olá, Aê! tudo bem? Deixa eu me posicionar melhor aqui, que estamos numa posição meio estranha. Tudo bem, Mari? Eu tô bem, Alice. Estamos aqui de novo. De novo, parece um déjà vu. Ai, não parece. Não, até parece mesmo, né? Um déjà vu, mas eu estou com mais blusa. Dessa Né? vez. Não, é que aqui, menina, eu tô no interior. Eu venho no final de semana pro Ah, interior e é no meio do mato, que eu gosto de mato. E, menina, tá um frio. gelo aqui, um Sim, frio, frio, mas tá frio, bom, frio, tá frio. gostoso. E aí, Mari, Dessa já vez eu. se apresentou aí pro pessoal? Não, tava esperando você chegar. Tava batendo um papinho aqui, só agradecendo a Soninha, que eu tô super honrada que ela entrou, né? Nossa, que honra poder ter aqui a vereadora também para assistir a live e agradecendo todo mundo, mas vou me apresentar e já passo a palavra para você que você vai conduzir. Tá Bom, bom. gente, eu sou Mariana Luz, vocês talvez estejam um pouco enjoados até, né? Porque desde sexta-feira me vendo publicar muito, falar bastante, eu fiz bastante stories, me apresentei. Mas, bom, eu sou psicóloga clínica, né? Atuo na minha própria clínica, sou ativista política também, atuo pedindo mais mulheres na política, porque é uma causa muito necessária. Sou Muito. também consultora e palestrante, que a gente precisa pagar boletos, né? Sou consultora e palestrante nas temáticas de saúde mental e diversidade, com enfoque em questões raciais e de gênero. Legal. Bom, pessoal, vocês devem ter visto a Mari por aqui desde sexta-feira, fazendo parte desse projeto que a gente começou essa semana. Para quem não sabe, eu também, além de jornalista, eu também sou assessora da Soninha, por isso que eu digo a gente, assim, com pertencimento nesse projeto. Mas o que aconteceu foi que a Soninha viu a ocupação da Mari no Insta da Irina na semana passada e ela achou a iniciativa muito bacana e quis reproduzir também o que a gente achou muito legal e, claro, chamamos a Mari para estar com vocês esse final de semana também, trazendo todos os conteúdos bacanas que ela trouxe. E aí, a nossa ideia dessa live é um bate-papo que na semana passada eu já falei para todo mundo que assistiu que eu estava morrendo de medo. Agora eu não estou mais, porque Ah, já é. estou, já estou acostumada, já sou quase da casa. Porque é uma conversa de uma pessoa que entende muito sobre uma coisa com uma pessoa que não entende
quase nada sobre esta mesma coisa. Alice, para com isso. A gente não acredita na Alice, não, viu? Já tô melhorando, mas assim, tô longe de chegar perto da Mari no conhecimento dessa questão de raça. E a ideia é isso, é trazer esse olhar não experimentado, esse olhar de quem não estudou, de quem não está aqui 100% segura de tudo que está falando, para tentar trazer essa identificação. Acho que com muitas pessoas, né? A Mari me explicou tudo isso, eu tô repetindo só o que ela me falou, porque na semana passada, antes da outra live, eu liguei para ela e falei, Mari, tô com medo, porque eu não sei falar de raça. Daí ela falou, não, é isso mesmo. É trazer uma pessoa que tenha as mesmas dúvidas e os mesmos anseios de todas as pessoas em geral. Então, é isso, eu estou aqui como se fosse qualquer um de vocês que não entende super desse assunto, para bater um papo com a Mari sobre raça, racismo e luta antirracista. Na semana passada a gente falou de muita coisa bacana e eu senti falta de um assunto em especial, que foi a questão da luta antirracista mesmo. Acho que a gente não abordou tanto como que nós, pessoas não pretas, né, podemos fazer mais nessa luta, nesse combate. A gente ficou falando muito, porque a pessoa fala, né? Eu e ela. Aí, na hora que a gente entrou nesse assunto, tava dando 2 minutinhos para acabar. Então, eu vou trazer uma vivência minha aqui e a gente fala um pouquinho dessa questão antirracista. Eu estava conversando com uma amiga e ela tem uma filha de 15 anos e ela estava num grupo de WhatsApp com amiguinhos da escola, onde uma menina negra, que é uma das únicas negras da escola, uma escola particular, foi alvo de uma brincadeira racista. E ninguém se pronunciou, ninguém falou em defesa da menina, todo mundo ficou em silêncio. E depois de um tempo, por conta de uma outra situação, de uma outra menina que foi alvo de bullying nesse mesmo grupo, houve um envolvimento dos pais na história, a direção chamou e tal. E a mãe essa minha amiga, mãe da menina, foi olhar o histórico do grupo e viu, e ela falou que ela ficou muito mais puta com essa outra situação onde a menina foi alvo de racismo e ninguém falou nada, do que com a outra situação que acabou desencadeando a interferência da escola e tal. O fator decisivo foi a reclamação dos pais, tudo bem, para que a escola se envolvesse. Mas o que ela trouxe para a filha dela foi, como que você olhou uma situação dessa e não falou nada? Como que você não se posicionou? Como que você não defendeu e tal? Então, o que a gente fala para os nossos jovens? Como eles devem se posicionar numa situação dessa? Como que a gente ensina eles a serem antirracistas desde sempre? Acho que é uma coisa importante que a gente até comentou um pouco semana passada, gente. Até peço desculpa que a gente vai fazer umas referências, né? Mas eu vou contextualizar para quem não estava, que parece mesmo um déjà vu. Agora eu realmente entendi. Porque como a gente já trouxe algumas questões, então, mas eu vou contextualizando. Olha, Alice, eu acho que tem uma coisa importante para a gente parar um pouco de enxugar gelo, né? O que é enxugar gelo? Isso que a gente insiste, né, sistematicamente em ficar falando, olha, precisamos ter posicionamento antirracista, o racismo não pode mais acontecer, e aí acontece alguma situação, alguém faz lá uma carta, um pronunciamento, um vídeo, pede desculpas, e a gente continua nesse barco. E eu tenho pensado muito sobre isso. Hoje eu tive uma conversa com uma amiga que é uma grande inspiração para mim. A gente falou 1 hora sobre isso, assim, né? Por que a gente não consegue materializar algumas questões da luta antirracista, né? Não que a gente não consegue, mas os passos parece que ainda são muito lentos diante da necessidade muito urgente que a gente tem. E acho que a sua pergunta, ela vem de encontro a isso quando a gente pensa que não dá mais para a gente ficar enxugando gelo, e uma das formas é a gente pautar questões raciais desde sempre. Primeiro entendendo que pessoas brancas têm raça, né, que foi uma coisa que eu comentei com você. Senão parece que quando a gente fala de raça, estamos só falando de pessoas negras. É o único grupo racializado. Sendo que a gente tem amarelos, a gente tem indígenas, a gente tem brancos, mas a gente só racializa pessoas negras. Por que a gente faz isso? Né? Claro que o processo histórico, inclusive de escravização, para que outros seres humanos escravizassem um grupo, foi colocado que esse grupo não tinha alma, que ele era inferior, e a gente herda uma herança. Né? Essa herança que a gente herdou com um país que foi construído em cima de escravização de pessoas. Então a gente herda uma herança.
Aí muitas pessoas dizem, mas eu não fiz nada, eu não escravizei ninguém, eu não tenho responsabilidade. E aí a gente entra num outro ponto que entra na sua pergunta, que é, sim, você não escravizou, só que você herdou essa herança. E o que você tem feito em relação a isso? E essa é a luta antirracista. Né? Eu preciso pensar que, mas ninguém reclamou, ninguém se indignou, né, no grupo com o fato da vivência da menina que sofreu racismo e ninguém ter falado nada. Né? Mas precisava os pais terem falado, precisava a própria pessoa falar. E aí a gente coloca a responsabilidade nas costas de quem sofre. É justo isso? É a mesma coisa de eu dizer que a mulher que estava com roupa curta merecia, né, ser estuprada. Né? Então, assim, a vítima, ela é uma vítima. E ela não é uma vítima porque, nossa, coitadinho dos negros. Né? Não. Ela é uma vítima porque sofrer racismo traz impactos muito grandes para a saúde física e mental das pessoas. Sem contar em todos os outros acessos que a gente vai passar, né, por aqui. Em algum momento a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão de oportunidades também, né, que foi o que eu te falei na semana passada. A gente vai matando aos poucos as pessoas, principalmente na identidade e na autoestima, né? Então, a pessoa ela não se vê como bonita, como inteligente, ela não vê possibilidade de profissão, ela não se vê representada, e isso aos poucos vai trazendo inúmeros prejuízos. E aí a gente escuta em alguns espaços que eu vou, em empresas, por exemplo, que, mas a gente contrata e a pessoa ela não consegue ficar, ela não consegue levar o cargo, ela não consegue trabalhar, ela tem inúmeras dificuldades, porque tem uma sociedade que diz para ela o tempo todo que ela não deveria estar ali, que ela não é igual. E a gente não pode contar com heroísmo. Né? Então, aquela história que a pessoa... autoestima, né? Sim. Não, e aquelas histórias, né? A pessoa nadava 20 quilômetros, e andava mais 40 quilômetros, e aí chega na escola, e aí estuda, e aí passa na USP. Gente, e as pessoas falarem que lindo, lindo. A gente tá falando de vulnerabilidade. Se ele fez, todos podem fazer, né? Exatamente. Olha, então, ele se fodeu ali, por que você não se fode também? Exatamente. Quantos ficam pelo caminho, né, Alice? Eu quero te dar um exemplo, eu passo a palavra para você de novo, que eu fui conduzir uma roda de conversa no espaço de uma universidade pública para alunos de curso de engenharia. Só alunos negros, eles formaram um coletivo para se fortalecer e eu fui conduzir. E foi muito inspirador para mim, mas uma coisa que me marcou muito, duas coisas. Primeiro, os alunos não conseguirem aproveitar o espaço. Um espaço que é público, que era para alunos pobres, porque é uma grande universidade pública, e os alunos eles estavam tão preocupados se eles deveriam estar ali, se eles poderiam, se eles seriam aceitos, que eles não conseguiam se apropriar desse espaço. Isso me chamou muito a atenção, isso é muito adoecedor. E por isso me chamaram. Né? Chama psicóloga, vamos tentar aqui conversar. E a segunda coisa que chamou muito minha atenção foi um caso que eles me contaram lá, de um garoto que passou na São Francisco, da periferia de São Paulo, um garoto negro, e no segundo ano de direito, ele largou para entrar para o tráfego. E isso, assim, cortou meu coração, eu falo da vontade de chorar. Porque você fala, meu Deus, por que alguém sai da São Francisco? Porque esse não pertencimento o tempo todo, de não sentir que ali é o seu espaço, que ali é o seu lugar. Não basta só entrar na universidade, né, Alice? A gente precisa construir na luta antirracista maneiras e pontes e redes de apoio que não vão ser só entre pessoas negras, e foi uma das coisas que eu levei para esses estudantes. Né? Então, voltando na sua pergunta, não é só essa garota. Né? Cadê a escola? Cadê os outros pais? Cadê a indignação que ela é coletiva, ou deveria ser coletiva, em casos como esse? Isso é luta antirracista. Eu entender que eu não posso mais deixar passar casos como esse. E que a responsabilidade é de todo mundo que viu, de todo mundo que estava lá, é de todo mundo. E essa coisa de não deixar mais passar, me lembrei agora aqui de uma outra situação que eu vi essa semana também, que foi um vídeo do Luciano Huck, eu não sei se você chegou a ver. Ele fez um programa, uma edição daquele programa que é aquele The Wall, e é uma mãe, uma mulher negra, mãe de 3 filhos, e ele faz uma pergunta para ela, são todos do mesmo pai? E aí as pessoas fizeram muitas críticas a ele, dizendo que essa pergunta é uma pergunta agressiva, que essa pergunta não seria feita se fosse uma mulher branca, que enfim, todas as questões que isso pode remeter, né? E aí ele fez um vídeo explicando
onde ele mostrou a imagem dele fazendo essa pergunta, assim, repetidamente para vários tipos de pessoas, não somente pessoas negras e tal. E aí ele estava se justificando, né? Dizendo, eu faço essas perguntas para todas as pessoas, mas como eu sou uma pessoa aberta a aprender e melhorar, eu queria ouvir a opinião de uma pessoa que eu respeito, que eu não vou me lembrar o nome dela, mas foi uma... É a Luana Ginon, do IDBR do Brasil. Exato, ela mesma. Queria ouvir a opinião dela e tal. E aí ela fala, não, realmente você não pode falar isso. E ela fala que é isso, que até muito tempo aceitou-se e ficou calada diante desse tipo de colocação, mas que elas não podem mais ser aceitas. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa situação. Vou comentar e quero só aqui eu não sei dizer, Amzum Tum Tum, acho que é isso. Ele trouxe o Fanon, e o Fanon é realmente... O Fanon é um teórico que eu gosto bastante, porque ele traz... Você falou do colonialismo que persiste, ele traz essa problemática da gente racializar pessoas negras e quanto isso é cruel. E como que esse processo de desumanização que pessoas negras sofrem por conta do racismo, pessoas brancas também são atingidas. Porque para eu desumanizar, que a gente falou isso um pouco semana passada, né? Eu também passo por um processo de desumanização. Então ele falou do Fanon, eu lembrei, obrigada por comentar, eu adoro o Fanon. Bom, Alice, eu vi isso, inclusive falei isso com a minha irmã hoje aqui em casa. Que a minha irmã falou assim, eu não sei se eu acredito muito, porque a pessoa vem e fala que mudou de ideia, a gente tem que olhar isso com uma certa desconfiança. E aí eu falei, independente da opinião pessoal acerca do Luciano Huck, que não é isso que importa aqui, né? A gente não está discutindo quem é o Luciano Huck, acho que é importante a gente deixar isso bem transparente, né? Não tem a ver com isso, né? Mas com o fato. E o fato é que muitas vezes quem entra na luta antirracista, ela não encontra um lugar de acolhimento. Às vezes as pessoas falam isso pra mim, mas se eu falar alguma coisa, duvidam se eu tô sendo íntegro, certo, se eu tô sendo hipócrita, se eu tô sendo... Né? Então sempre há um incômodo, né? Porque a temática racial, que deveria ser vista com maior naturalidade, ela é sempre lida como incômodo, como, eu errei, que vergonha. Sempre a gente leva para um lado da moralidade, né? Ele é bom ou é ruim, o que ele fez foi certo ou errado. E acho que esse é um mito que a gente precisa desconstruir. Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de bom ou ruim. Fulano é bom ou ruim. Não é disso que se trata. Né? Porque senão, se eu acho que uma pessoa ela é ruim, e talvez ela não tenha como mudar, porque talvez eu acredito que pessoas ruins não mudam, não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. Se eu levo para a moralidade, eu perco a oportunidade das pessoas terem um posicionamento como ele teve, que foi um posicionamento importante para a luta antirracista. A causa, a intencionalidade não é o mais importante. Mas você dizer, olha, eu de fato fazia isso com várias pessoas, mas no século XXI não cabe mais. Porque tem uma questão sexista também. Eu perguntaria para um homem, né? Porque ninguém está preocupado, né? Se ele é pai, se ele registrou o filho dele. Talvez eu não perguntasse isso aquilo nem para um homem. Então não é só uma questão racial. Então eu achei que foi importante, do mesmo jeito que eu coloquei e expus na TV, de alguma forma, essa pergunta, eu também expor na TV que eu posso fazer isso de uma outra forma. Então eu acho que isso é o que isso é luta antirracista na prática, Alice, quando você me pergunta. Isso que eu ia falar, isso é luta antirracista, é o tipo de postura que a gente tem que esperar de quem se posiciona como antirracista? Sim, e de quem tem acesso, né? Porque é isso. Ele é o Luciano Huck, ele conversa com muita gente, com várias classes sociais, inclusive. Com gênero, porque ele conversa com homens e conversa com mulheres. Então, esse tipo de postura, eu diria que é o que a gente mais espera na luta antirracista. Porque é uma ação efetiva, inclusive da ordem da reparação. Ou seja, eu falo uma coisa, né, que foi em alguma instância complicada, né? Eu acho que tem questões de raça e de gênero no que ele disse, não acho que é uma questão de raça. Mas aí, depois eu corrijo isso, eu reparo. Que aí eu acho que é uma coisa de reparar. Eu reparo isso expondo porque uma coisa é aparecer uma carta, ou uma coisa oficial da assessoria, né? Uma nota, obrigada, carta, nota. Uma nota da assessoria. Não quisemos ofender ninguém. E a gente sente muito por quem foi ofendido. E nunca assume essa responsabilidade. Que em algum momento do vídeo ele diz, eu errei, e aí, se eu errei, eu quero aprender. E ele passa a palavra para ela.
O que é muito Sim, o legal que é importante isso também, né? Ele dá a palavra para ela explicar Sim. por que que ele não poderia falar isso, ao invés de dizer eu conversei, eu falei, e se apropriar do discurso, né? Exato. Então, acho que tem vários pontos que são didáticos e importantes, e eu considero que foi feito o que era certo diante daquela situação, entende? Sem fazer o Legal. juízo de valor das pessoas, mas é Sim. justamente olhar o que precisa ser feito, Alice. Porque eu acho que essa coisa do juízo de valores muitas vezes afasta a gente. Ah, mas eu gosto dele, eu não gosto, eu gosto de fulano, mas não. Fulano é Ah, não, falso. pode continuar gostando do Luciano Huck, podia continuar gostando mesmo se ele não tivesse feito isso, né? Mas aqui ele teve um Sim, posicionamento que acho que vale muito pra gente refletir e entender qual é o nosso papel de pessoas brancas mesmo dentro dessa sim. história, né? Porque eu acho que a pergunta que ele fez é uma pergunta que é feita e que as pessoas encaram muitas vezes como naturalidade. E a partir do momento que isso incomodou alguém, ele conseguiu parar e refletir, e acho que é o que a gente tem que conseguir fazer, né? Quando uma pessoa Sim. se diz incomodada com o comportamento de outra. Eu falo muito isso, eu sou bem feminista, né? E eu falo muito isso em relação à questão de Eu gênero, também. quando alguém vira pra mim e fala. De pregar assim, normalmente um homem vira pra mim e fala: ah, mas eu não vejo por que você. Mas eu falo, mas você não tem que ver por quê. Quem tem que ver sou eu. Ou a pessoa que se sentiu ofendida, quem tem que dizer se está se sentindo incomodada com a situação e com a colocação, é a pessoa que foi vítima, né? E não a pessoa que está, até porque está acreditando na boa fé e boa intenção de todas as pessoas, acho que elas às vezes sim, mas em geral não tinham o objetivo de ser racistas ou machistas, enfim, as Sim. pessoas trazem esse ranço, o racismo estrutural, Sim. E que no da ano passado. Não, naturalização. E da exato. naturalização, né, Alice? Que é como você falou, muitas vezes, e ele mesmo trouxe isso. Eu já fiz essa pergunta inúmeras vezes. Pois é, e é naturalizado. Eu perguntar para uma mulher ao vivo se todos os filhos são do pai. Ah, mas o que, que tem isso? E não é só uma questão de ofendê-la. Ah, mas isso ela pode nem ter se sentido ofendida. Mas a gente precisa entender a naturalização dos processos. Exato. A Que questão é, isso e daí, né? Se são ou não são do mesmo pai, né? Que diferença vai fazer? exatamente. Porque qual é o É, sentido dessa pergunta? Exatamente, Alice. Então, assim, é. não é nem só ele tem que pedir desculpa ou eu peço desculpa se eu ofendi, porque as notas vêm muito sempre nesse caminho, né? Uhum. Ah, então Sim, se alguém se sentiu ofendido. A questão não é essa. A questão é reconhecer que uma falta foi cometida, né? Que eu dei margem para uma mal interpretação, não, ou que um ato de racismo foi cometido, porque também a gente pode dar o nome que tem e tá tudo bem, né? Dizer que a sim. pessoa teve uma fala racista não é dizer, nossa, a pessoa é ruim, né? É que é muito É difícil as pessoas isso, é. compreenderem isso. A gente está nesse processo, né, de separar. Eu tento fazer muito essa separação quando eu falo sobre questões raciais e questões de gênero também, porque o processo para mim é o mesmo, né? De É. fazer essa separação, né? Ai, a pessoa ela é boa, ela é ruim. Tem pessoas maravilhosas e que podem em algum momento, e que provavelmente vão por conta do que você disse. Há um racismo de Sim. estrutura. Todo mundo foi criado nessa estrutura, ninguém foi criado em Marte, pelo menos não por enquanto. Ou que a gente É. saiba. Racista, machista e homofóbica. Aí o povo fala, lá veio o pessoal da esquerda. Aí eu fico pensando, gente, mas não é esquerda ou direita, é Não. realidade, né? É uma questão de contexto social, de você observar a sociedade que você vive e entender quais são as estruturas em que ela foi criada, né? E Sim. falando em sociedade que a gente vive, vamos falar de uma pergunta que a gente recebeu. A Mari colocou a caixinha lá para o pessoal contribuir. A gente recebeu uma pergunta do Everton, que quer saber sobre o nosso quase ministro da Educação, Decotelli. Não sei se todo mundo acompanhou, vou dar uma microcontextualizada. Ele foi acusado de mentir no currículo dele e a nomeação dele foi cancelada depois de muita discussão, muita polêmica. Ele mesmo pediu, falou, não quero mais. Acho que provavelmente no bastidor deve ter tido um acordo ali de tipo, não vai dar porque você está dando muito trabalho e tal. Só que acontece que a questão de mentiras no currículo é tipo uma praxe no governo Bolsonaro, porque a gente já teve isso em várias questões. Então, a gente teve a Damares, a gente teve o Salles, a gente teve o Reiterville, que eu não sei falar o nome dele, mas e eles Adorei. foram mantidos nos seus cargos. Sim. Por que que a gente tem que observar essa questão do Decotelli? A despeito de se gostar do Bolsonaro, não gostar do Bolsonaro, gostar do Decotelli, não gostar do Decotelli, por que a gente tem que olhar essa questão com uma perspectiva de raça? Primeiro porque ele é negro.
o Decotelli, né? Então a gente tem que olhar que todas as outras pessoas que você falou, que também têm uma raça, mas são brancas, e ele é uma pessoa negra. E acho que tem uma pergunta anterior. Quando o processo, você é assessora parlamentar, você vai saber disso até melhor do que eu. O processo, né, para alguém ser indicado como ministro, com certeza olharam o currículo dessa pessoa, verificaram informações. Então tem um processo anterior dessa indicação que até mostra, mas assim, se provavelmente já sabiam, por que indicaram ou não pediram para ele corrigir? E a gente entra numa questão de um constrangimento, né? Que eu acho que esse é o ponto. De novo, eu não vou ficar aqui fazendo juízo de valores do Bolsonaro, governo do Bolsonaro, do Decotelli, porque esse não é um ponto, senão a gente desvirtua e entra nesse debate polarizado. Eu amo o Bolsonaro, odeio o Bolsonaro. E acho que essa não é a nossa intenção. Mas é muito importante a gente olhar como algumas pessoas podem errar e outras não. Que eu acho que esse é o ponto. Então, eu não estou defendendo plágio ou que coloquem uma informação no currículo acadêmica que essa pessoa não cursou, não completou. Não estou defendendo isso. Mas eu estou dizendo que o juízo de valor, como você disse, várias pessoas no mesmo governo, não mudamos de governo, também foram acusadas. Né? E aí eu acho que no caso dele ainda tem um agravante, que é uma das universidades lá disseram que ele não foi professor, quando vários alunos escreveram em matéria dizendo, mas eu tive aula com ele. Ele foi deu professor. Aula, que loucura isso, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo que existe uma vez eu li uma atriz, eu queria lembrar o nome dela, mas eu não lembro, que ela é uma atriz de Hollywood, eu não vou lembrar o nome, mas ela tinha feito, não sei se ela pegou alguma coisa numa loja e não pagou, alguma coisa assim, e acabaram com a carreira dela. E ela deu uma entrevista que ela disse, se fosse um homem, ele teria sido perdoado. Porque a gente perdoa homens, a gente perdoa héteros, a gente perdoa brancos. Mas é imperdoável para negros. E não só imperdoável, como a gente começa a ouvir as expressões. Olha lá o negro da Casa Grande. Olha lá o capitão do mato. Né? Olha lá, porque eu li várias expressões. Né? Olha lá, não sei, olha lá o mentiroso, a fraude, né? E aí eu falo dos processos, assim, né? Eu sei que foram processos politicamente diferentes, por exemplo, Collor e Dilma. Né? Processos de impeachment diferentes, né? Porque o Collor renunciou, a Dilma enfrentou o impeachment até o fim. Mas quem viu um adesivo... A postura, né? Não, quem viu um adesivo... Tinha adesivos de perna aberta da Dilma. Quem viu um adesivo desse do Collor? Do carro, né? Exato. Não. Quem viu um adesivo desse do Collor? Do que atacavam o Collor? Do que atacavam a Dilma? Mariana, mas você está defendendo? Você está comparando? Não, eu estou pedindo para a gente entender e pensar, antes de dizer se foi certo ou se foi errado, que tem passos anteriores de uma intersecção de raça, classe e gênero em tudo que a gente faz. De time de futebol à política. Então é aquilo, se eu disser para você, sou corintiana, né, que eu digo para você assim, para as pessoas, sou corintiana, as pessoas vão dizer... favelada, neguinha, é corintiano, tudo favelado, sofredor. Já é próprio hino do Corinthians, né? Corintiano é favelado, sofredor. Se eu digo Graças a Deus. Se eu digo que eu sou São Paulina, aí entro por uma outra questão de gênero, já é gay, é viadinho, é não sei o quê, né? Mas é Mauricinho, é burguesinha, né? Eu tô usando expressões antigas, gente, porque eu sou velha. Mas enfim, vocês entenderam. Então, isso. Se eu falo de futebol... ou se eu falo de política, você vê que esses marcadores, raça, classe e gênero, entre outros também, mas esses três que são muito estruturantes na sociedade, eles vêm acompanhados. Então, eu vou olhar duas pessoas que passaram por processos parecidos, né, como ministros que, né, enfim, mentiram no currículo, e esse ministro, né, que mentiu no currículo, e eu vou ver que os ataques ficam muito mais cruéis. E a gente pode pegar várias pessoas na política que também passaram por isso, homens e mulheres, e aí existe para os homens uma justificativa e para as mulheres, assim, todas as pedras, e isso não é à todos toa. Os julgamentos possíveis, né? O Ale tá falando aqui, o Winona Ryder, foi ela, essa situação? Eu acho que foi ela mesmo. Obrigada, eu acho que foi ela. Foi ela, exatamente, aqui, ó, minha mãe maravilhosa falando, 2 pesos, 2 medidas. Sempre a gente enxerga isso. E é importante a gente problematizar isso para não naturalizar. Porque é isso. Por que ninguém, trazendo a sua primeira pergunta, né, lá da escola, por que ninguém questionou? Porque está naturalizado.
Né? Então, quando o processo está naturalizado, eu trabalho muito com violência contra as mulheres. Né? É essa questão também. Aí a pessoa fala, não, só pode ter sido um louco para ter matado uma mulher desse jeito. Não, gente, não é loucura. Não É um é processo louco, de né? naturalização. É porque senão a gente teria muitos loucos. Eu sou psicóloga, acredita em mim. Não temos tantos psicopatas. Não dá pra ter tanta gente doida assim, né? Não, porque psicopatia é uma coisa assim rara na sociedade, entendeu? Não temos tantos psicopatas, mas a gente tem processos de gênero que dizem a menininha senta de perninha fechada, ela veste rosinha, ela fala baixinho, ela tem que ser educadinha, ela precisa namorar, eu já Não dou fala coisa com de todo comidinha mundo. e de casinha, e ela tem que ser muito educadinha. E o menino, menino você sabe como é, né? Ai, terrível, né? Como. Menino. E aí o menino com 5 anos, eu vejo ele próximo de uma menininha e falo, mas eles são namoradinhos? O que eu tô dizendo pra essa criança? O que eu tô ensinando pra uma? Que ela só vai ser aceita se ela fizer tudo aquilo, obedecer. E o que eu tô ensinando pra outra? Que ele não precisa ter limites. Mas o que isso tem a ver com feminicídio? Tem tudo a ver. Vai conversar. Já conversei com várias pessoas que cometeram feminicídio. E o que eles alegam? Mas eu prefiro ser corno do que... Desculpa, prefiro ser homicida do que ser corno. Porque a sociedade não ensinou para ele. E quando eu digo a sociedade, gente, é uma coisa até do ECA, que eu acho que é muito bonito no ECA, que a responsabilidade é da família. Mas quando a família falha, a gente tem outras, né? E a sociedade também é responsável. E a sociedade, ela ensina crianças o tempo todo da mesma questão da raça, que brancos não são racializados e negros sim, então eu nunca me preocupo em dar algum boneco, um livrinho, alguma coisa lúdica que paute questões de raça para crianças brancas, por exemplo. Só para crianças negras. E aí eu não trabalho essa questão racial. E a mesma coisa de gênero. E o auge, né, do machismo é você vai matar mulheres. Por quê? Porque elas são coisas. Porque elas você não tem são poder pessoas. sobre o corpo, né? Exatamente. E aí, quando a gente entra nessa perspectiva de raça dentro da questão da violência contra a mulher, você trouxe até alguns dados em relação a isso. A gente tem uma prevalência muito maior de violência contra a mulher negra, né? E acho que um dos dados que você trouxe demonstrou também que a gente está tendo uma queda de violência contra a mulher branca e um aumento da violência contra a mulher negra. Eu vou te fazer uma pergunta que deve ser uma resposta muito complexa, mas por que você entende esse fenômeno? É uma questão de políticas públicas, né, Alice? Porque a gente vive numa sociedade que ela é violenta. Né? Temos uma sociedade que ela é violenta. Temos uma sociedade que odeia mulheres. E eu sei que é forte isso que eu falo, mas eu tenho refletido cada vez mais sobre isso. E a gente odeia mulheres, assim, na sociedade. Aí você vai falar, mas quem odeia? Eu adoro mulheres. Não, quando eu digo sociedade, nós todos. Por quê? Porque as pessoas individualmente amam, né? Mas nós como um todo... Mas a gente continua morrendo, né? E morremos mais de 80% dos casos dentro de casa. Né? E somos estupradas mais de 90% dentro de casa. Né? E os feminicídios, né, e os estupros são pelos companheiros, ex-companheiros, pessoas próximas. Né? O Brasil tem números altíssimos de casamento infantil, de abuso até os 14 anos. Quarto país no mundo de casamento infantil, esse dado é surreal. Exatamente. Né? Não, então... Mas eu não sei se você teve a oportunidade de assistir um documentário que chama Um Crime Entre Nós, eu recomendo. Inclusive, acho que ele foi feito pelo Luciano Huck e pela Juju. E ele vai entrevistando algumas pessoas numa cidade que eu não vou lembrar o nome, gente, porque eu às vezes, para nome, se eu não tiver pensado nisso antes, eu não tinha pensado. Foge o nome. Mas ele vai numa cidade aqui no Brasil, onde tem muita prostituição infantil. E ele começa a perguntar para as pessoas, né, para os homens, assim, nos bares. Vem menina aqui, elas oferecem alguma coisa, programa. Qual a idade? Tem 10, tem 11, tem 12, oferece. Mas como ninguém faz nada, meio que passa, assim. Olha o perigo da naturalização. Eu vejo uma criança... Até isso a gente é capaz de naturalizar, né? Eu falo sempre que o pior mal do ser humano é que a gente se acostuma com tudo, né? Sim. Então eu naturalizo. A violência contra as mulheres, existe esse processo. Como você falou, é uma pergunta complexa. Tem várias coisas que envolvem. Mas políticas públicas, para mim, é um dos princípios. Mas Mariana, as políticas públicas é para todo mundo. Se elas não forem pautadas de formas diferentes para alcançar grupos diferentes, elas precisam ser construídas de maneiras diferentes. A gente não vence a violência contra as mulheres, mas o que a gente continua fazendo? Enxugando gelo.
Né? Ou seja, eu nunca trabalho na prevenção. Ah, Mariana, mas qual a forma de trabalhar na prevenção? Educação, gente. A gente precisa falar sobre papéis de gênero, a gente precisa falar sobre educação sexual nas escolas. Porque quando você fala sobre violência, por exemplo, nas escolas, e nas escolas com crianças, a gente não trabalha na ótica da violência, a gente trabalha na ótica de relações saudáveis. Então não é que você vai chegar aí e falar, vocês sabiam que, sei lá, 7 em cada 10 mulheres vão morrer? Não, né, gente? Obviamente que com criança a linguagem ela é outra. Então a gente fala sobre a importância de relações saudáveis, explica o que é relacionamento saudável, e as próprias crianças, elas vão dizendo, muitas vezes você está falando num espaço, e isso acontece com adulto também, explicando os tipos de violência, que é uma coisa básica, e a pessoa vem te procura e fala, eu não sabia, mas eu sofro violência, eu sofri violência, eu não sabia que isso era violência. Esse eu falo que a gente vive numa bolha, né? A gente vive numa bolha. A gente, como nós sabemos e convivemos com pessoas que sabem, que entendem, a gente tem uma falsa percepção de que isso assim, é um senso comum. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a violência não é só o cara te dar um soco na cara. Imagina, né? Que a mulher não vai saber que beliscar também não pode, chacoalhar também não pode, xingar também não pode, quebrar o celular também não pode, né? É uma falsa percepção. Tem um caso que eu gosto de dar de exemplo quando eu falo sobre violência, Alice, que eu fiz atendimento durante 1 ano numa delegacia de São Paulo, e eu lembro uma vez que eu atendi, não sei se eu falei isso da outra vez, mas acho que não, que a gente não entrou em violência. Eu lembro que eu atendi uma mulher, ela devia ter uns 55, 60 anos, e eu lembro que eu fui e falei com ela, assim, ela estava entrando na delegacia, eu estava na porta conversando com uma amiga, eu ainda não estava atendendo, eu estava como no intervalo, e ela fez uma pergunta, mas ela falou bem baixinho. E eu falo bem alto, né? Como vocês estão percebendo, eu falo, gesticulo, eu sou assim. É a origem italiana. A Roberta, que é a minha amiga que estava na outra live aqui com a gente, que comentou um pouco, ela é negra também, ela fala, é minha origem italiana, vocês não estão vendo? E aí, eu lembro que ela falou tão baixinho que eu falei, desculpa, não entendi, mas com o meu tom de voz. E ela já, tipo, se encolheu. E aí eu já entendi, né, que ela, porque é isso, né, já é uma reação imediata a alguém que sofre violência, inclusive. Né, a gente consegue identificar alguns sinais. Então eu já dei aquela baixada na tonalidade, passei a informação que ela pediu e entrei até para fazer atendimento. Deixa eu acompanhar você e tal, eu entrei. Né, e aí eu fiz o atendimento e tudo mais. E ela era uma pessoa que estava em violência há mais de 20 anos, uma relação muito ruim, bem próxima ao feminicídio, inclusive, porque estava escalonando bastante, e por isso ela tinha ido lá se informar e tudo mais. E logo depois ela voltou, né? Ela voltou, porque aí eu fiz esse atendimento, ela voltou para agradecer que ela tinha conseguido se separar e sair da relação de violência. E com um atendimento, e as pessoas falaram, nossa, mas como que você fez isso? Porque, na verdade, existe o que a gente chama de ponto de indignação, assim. Então, quando a pessoa, ela tá falando sobre questões de violência, às vezes a gente consegue identificar o ponto de indignação, ou seja, o ponto que levou ela até aquele lugar, né? E a gente consegue identificar isso, né? Mas a gente, obviamente, não pode depender de iniciativas assim, a gente precisa de políticas públicas, né? E um outro caso da informação, que foi uma pessoa que foi até a delegacia explicar que, assim, todo mundo na família dela sofria violência física, tá? Não era violência psicológica, violência física. Então ela apanhava, a mãe apanhava, a avó apanhava, as amigas apanhavam, todo mundo que ela conhecia basicamente apanhava. E ela falou, eu sempre achei que a relação era assim. Até que um dia eu ouvi, num determinado programa X, sobre violência, e falei, a pessoa tá falando que só não tem esse jeito, que isso é violência, que isso é errado. Aí ela começou a procurar no Google e ela falou, gente, eu sofro violência. E ela foi na delegacia porque ela começou a ler e ela usava vários termos técnicos comigo. Não, porque o ciclo da violência, porque a fase da lua de mel, eu não caio mais nessa. Porque... E aí ela começou a falar, e foi incrível, assim, né? Ela registrou o boletim de ocorrência e disse que ia se separar e espero que tenha conseguido. O processo de violência não é fácil. Mas é incrível que a informação faz, né? E às vezes, não, mas todo mundo já sabe. Não, gente, as coisas são naturalizadas. Por que a gente está falando de raça, de racismo? Por que a gente continua falando de gênero? Né? Porque as coisas estão naturalizadas. Né? E tem um motivo, inclusive, para a gente não querer usar determinadas palavras. Pra gente seguir na naturalização. Ai, não vamos falar gênero, porque gênero, nossa, que coisa horrível falar gênero. Né? Que coisa feminista, horrível falar gênero, né? Ah, não, eu concordo com tudo que você fala, mas eu não sou feminista. Eu falo, mas
Não entendi, né? A mesma coisa, né? Ó, tem um comentário aqui da Soninha, falou: minha mãe, feminista, nunca admitiu que meu irmão, quando era pequeno, fizesse xixi na rua. Se eu tinha que esperar até chegar em um banheiro, ele tinha de esperar também. É um bom jeito, né, de você ensinar para os seus filhos a igualdade. Isso. Exatamente, Tá? Soninha. Mas é disso que a gente está falando. tudo. Parece pequeno, mas isso molda quem a gente é. E os limites, né? O homem não tem. E aí depois ele não tem mesmo, Até gente. nisso, né? Ele pode fazer xixi em qualquer lugar. A gente não tem que. Eu confesso que já fiz muito xixi na rua, porque sou rebelde, entendeu? E a gente abaixava no cantinho e fazia. Mas isso é horrível para uma mulher, né? Mas para um homem é super naturalizado, vai lá. E também as pessoas são obrigadas a ser expostas, né? Aquilo, enfim, é naturalizado para eles. A Catarina também está dizendo aqui, tem que ter políticas públicas para o combate à violência doméstica. Catarina é uma agente de saúde lá de Cidade de Tiradentes, em São Paulo, do Programa de Saúde da Família, que participa da iniciativa de combate à violência doméstica da promotora Fabiola Sucassas. Uma iniciativa maravilhosa que capacita essas agentes de saúde a identificar as situações de mulheres vítimas de violência nas suas casas e orientar e abrir um caminho de saída. Um trabalho incrível. Catarina é maravilhosa. Obrigada por estar aqui com a gente. E é uma preta linda. Né? O trabalho da agente comunitária é muito importante. Está sendo, inclusive agora, também na pandemia, né? Importantíssimo. Né? Porque quem está ali na ponta, né? E a gente tem que valorizar muito. Obrigada mesmo, Catarina. E isso é uma iniciativa que eu olho e vejo assim, que deve ser um espelho para muitas outras coisas, porque a gente está falando dessa questão da educação e elas são multiplicadoras, né? Porque elas estão em contato com muitas mulheres, então você educa pessoas que vão passar essas informações para frente. E é o mesmo tipo de coisa que a gente tem que fazer, né? Em relação à educação antirracista, a educação, como eu diria, antimachista? Não sei, a gente ainda não tem esse termo, né? Gênero, acho que educação de gênero, eu diria. Porque aí entender que o homem também é gênero, né? E que também temos as questões LGBTs, que a gente nunca pode deixar de pautar. Né? Então, eu acho que é uma educação para gênero. Né? Educação para a igualdade de gênero, né? Boa. Eu vou fazer uma outra pergunta, Mari, que é uma curiosidade minha. Curiosidade não, uma questão mesmo. A gente tem no Brasil o racismo como um crime, que a homofobia também foi equiparada, a gente tem a lei do feminicídio, então a gente é um país que pode ser que as legislações não sejam efetivas, mas que a gente entende a necessidade de uma legislação para amparar os cidadãos que são vítimas de violência, desses diversos tipos de violência. Em outros lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, não existe lei contra isso. Na maioria dos estados lá, não é crime, por exemplo, você ter uma atitude racista, você não pode agredir, você não pode ser violento e tal, mas você pode falar o que você quiser para outra pessoa, em todas essas situações. Eles não categorizam isso como um crime. Você acha, qual o papel que você entende como essa questão do Estado se posicionar? É fundamental, não é? Se o Brasil, por exemplo, fosse como nos Estados Unidos, você acha que a gente estaria mais atrasado ou não seria a mesma coisa? Nossa, uma ótima você acha que pergunta, educa a gente ter a legislação? Eu acho que a legislação ela é importante, mas assim, a Lei Maria da Penha, eu vou pegar um exemplo de novo, não querendo sair do assunto, mas a Lei da Maria da Penha é uma das melhores leis, assim, ela já foi super premiada no mundo e tudo mais, né? É uma lei brasileira. Então, qual é a questão da legislação? Né? Eu não sou jurista, mas sou amiga de muitas juristas. Então, assim, ela é importantíssima. E uma coisa que é prevista na Lei Maria da Penha é você trabalhar com o que a gente chama autores de violência, né? Porque depois que ele é condenado, punido e tudo mais, ele se torna deixa de ser um agressor e se torna um autor de violência. Né? E nesse processo, né, uma das políticas públicas é justamente você trabalhar com grupos reflexivos para homens, por exemplo, que foram condenados por violência doméstica. Né? E aí, fazendo uma comparação com a tua pergunta em relação à questão racial, eu acho que é muito importante, sim, ser considerado crime, mas a gente não pode só viver na perspectiva punitivista. Né? Porque, assim, primeiro que as pessoas elas não são presas. E mesmo que elas fossem presas, né, a cadeia, ela infelizmente não cumpre o papel que é previsto, inclusive no Código Penal, de ressocializar. Ela não cumpre esse papel. Né? Então a gente precisa pensar formas, e as políticas públicas, de novo, são essas formas, né, de você conseguir conversar com as pessoas, fazer com que elas entendam o que elas fizeram. E a gente tem que trabalhar na perspectiva de educação também, porque aí a gente para de sempre ir na pós-venção e vai na prevenção, que é o que a gente precisaria,
né? Se a gente educa crianças, educa pessoas, se as empresas educam funcionários, se quando algo acontece, aconteceu uma coisa comigo, aí eu vou dar esse exemplo, na verdade com minha irmã, a gente tá comprando tudo do supermercado e manda entregar, a gente quase não tem saído de casa. E aí, uma das pessoas que veio entregar era um cara branco e ele perguntou pra minha irmã se ela era doméstica. Ele, tipo, colocou a compra e ele virou pra ela e falou, ah, você é empregada? E assim, qual é o sentido? Porque é isso, né? Você tá indo fazer um trabalho. Qual é o sentido de você virar pra pessoa e perguntar se ela é empregada doméstica? E muitas vezes já me perguntaram, quando eu tava entrando em algum prédio, eu estudava perto da Paulista. E às vezes eu fazia iniciação científica na época da faculdade, e às vezes na casa da minha orientadora, que morava muito próximo. Então era um prédio super chique e tal. Quando eu ia entrar, várias vezes eles me perguntavam, ah, você é empregada? E qual é o sentido de você perguntar? Porque é isso, se você está lá e você é uma mulher negra, você só pode ser empregada. Porque, obviamente, você não mora lá, né? Porque não, a pessoa não pode se restringir a fazer o serviço dela, né? Tocar, não, a senhora pode subir, pronto, sim, né? Acabou, sim, não, né? Exatamente. Não, estranho, né? Essa pessoa nesse espaço. E aí perguntaram... pode falar, não, pode falar. Eu ia pegar esse gancho de te perguntar uma coisa, porque às vezes a pessoa que faz isso é outro negro. Sim, sim, isso acontece, mas é isso. É a mesma coisa das mulheres. Eu não gosto de dizer que as mulheres são machistas. Eu prefiro pautar que as mulheres reproduzem o machismo e negros reproduzem o racismo. Ah, mas como negros podem reproduzir o racismo? Eles são negros. Reproduzem o racismo por vários motivos. A gente tem uma questão de auto-ódio, porque você cresce o tempo todo escutando que você não é bonito, que o seu lugar não é aquele, que você não é aceito, você não vê pessoas que te representam. Então, para ser aceito, em nome de ser aceito, eu adoto um discurso que é aceito. Mesmo que esse discurso seja contra mim. Entende? Então, eu acho que tem essa questão, né? E nesse caso específico que eu te contei, ele não era negro. Mas não tinha a ver com o trabalho, não tinha porquê. Mas ele perguntou por quê? Porque a casa é grande, tinha um carro bom na garagem, né? Então, assim, um carro que não é tão popular. Então, ele olhou para isso e falou, deve ser empregada, né? Só pode ser empregada. Por que uma pessoa negra moraria numa casa dessas? Né? E eu lembro que eu reclamei com a empresa, que é uma outra coisa da questão da luta antirracista, né? O quanto a gente precisa se posicionar. E eu lembro que a primeira coisa que a empresa me mandou foi, a gente pede desculpa e a gente suspendeu ele. E aí eu respondi para a empresa, eu falei, olha, eu acho que vocês precisavam se espelhar em outras iniciativas, como a da Uber, por exemplo, que tem uma política de reeducação para pessoas que cometem atos racistas, machistas. Você vai lá ouvir um vídeo, entender por que isso é errado, de uma forma muito simples, didática, entender qual é o seu lugar de respeito ao outro, né? Porque punir, só por punir, o que aquela pessoa vai falar? Nossa, garota chata. Nossa, que pessoa insuportável, não pode falar nada, o mundo tá chato, quanto mimimi, né? E a pessoa ela não consegue compreender a dinâmica do que ela fez e quão violento é. Porque é um processo que está naturalizado. Porque é isso, eu não posso ser dono da minha própria casa. Eu não tenho direito ao meu próprio carro. E é por isso que atos maiores de violência, inclusive, acontecem. Né? Porque aquela pessoa não pode estar naquele carro. Né? Ou entrando naquela casa. Então logo ele é um bandido. Então logo eu vou prender, ou atirar, ou vou denunciar, ou o vizinho vai chamar a polícia, entende? Coisas e aí tem um outro dado que você trouxe relacionado a isso, que é a questão dos assassinatos por policiais, né? As mortes em serviço, a maioria são de pessoas negras, né? Porque para ele traz isso nele também. Tem um comentário aqui do Ale, vou voltar aqui para ler. Essa semana eu estava escutando uma música que dizia: de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim vamos vivendo de amor. 2 ou 3 anos atrás também surgiu a questão das marchinhas de carnaval racistas. Se deveriam ou não ser trocadas. Queria saber a opinião de vocês. Na verdade, a sua, né? Pra mim, devia ser trocado. Pra mim, eu sou fã de Sandy Júnior, e eles fizeram a turnê no ano passado, e eles têm uma música horrível de machista, que é aquela da... Maria Chiquinha. Eu não vou lembrar agora. Maria Chiquinha, que ele mata ela, ele vai cortar a cabeça e o resto ele vai aproveitar, horrível. E aí eles fizeram uma versão nova, dizendo que a Maria Chiquinha podia fazer o que ela quisesse com o corpo dela, que ninguém tinha nada a ver com isso, e eu achei o máximo. E eu acho que tem que fazer mesmo, que essa coisa, a minha opinião, depois a Mari vai dar a opinião de verdade, tá, gente? Porque a Mari, que é a psicóloga... A sua também é de verdade, Alice. É de mentira. É que essa é só mim, entendeu? Não é de quem estudou,
sabe das coisas. Mas, assim, tem que... Porque é essa questão da naturalização. Enquanto a gente canta isso como se estivesse tudo bem, não tem como a gente ficar dizendo que isso tá errado do outro lado. Então, eu acho que não temos que reproduzir mais esse tipo de música machista, temos que trocar tudo, muda a palavra, é cultura. Tudo bem, deixa lá no livro de história pra gente ver como as coisas eram horríveis antes, mas não vamos continuar cantando isso. O que você acha disso, Mari? Não, e é isso, né, Alice? Porque o que acontece? A cultura, ela evolui, ela não é estática. Por quê? Porque novas descobertas são feitas, a gente tem a possibilidade de aprender. Como eu disse, a gente tem uma herança que é da escravização, né? A gente tem uma herança de uma sociedade extremamente machista e heteronormativa. Era crime ser homossexual. É crime hoje? Quase, enfim, né? A gente evolui muito em relação a isso. Mas não é na um crime, lei não né? é crime, né? Isso. No papel, lei não é crime. Mas nós temos uma sociedade extremamente LGBTfóbica, né? Então, a gente tem que entender que tudo evolui, né? Eu tenho uma amiga chefe que ela me mandou uma mensagem perguntando: Mari, me pediram para fazer o doce teta de nega. E na hora, eu senti um incômodo tão grande, que eu falei, por que a gente tá chamando isso ainda de teta de nega? Qual é o sentido de eu chamar uma comida de teta de nega? E ela falou, Mari, eu comecei a pesquisar e achei um nome tal, né? Eu não vou lembrar, gente, porque cozinha não é a minha praia, né? Mas enfim, ela achou o nome, ela falou, troquei no cardápio. E agora toda vez que a pessoa vem falar comigo, eu falo, esse nome não é legal. E ela é uma mulher branca. Isso é luta antirracista. Então, quando você traz essa... mas será que cabe hoje em dia? Mas será que não é muita frescura? Não tá ficando chato? O limite não é só de quando eu chego até o limite do outro. Eu acho que o limite é a gente entender que a sociedade evolui. E com isso, a linguagem precisa evoluir. As expressões, as músicas, a cultura. Porque quando era engraçado, era um outro modelo de sociedade. Ou quando era cantado, ou quando foi feito. E tá tudo bem, né? Esse é o exemplo da Sandy Júnior. Não é agora a gente falar, nossa, Sandy Júnior, vocês são horríveis, a gente quer que vocês percam todo o dinheiro. Como que absurdo fazer uma música dessa. Naquele momento cabia. Mas entender que hoje não cabe mais e ter uma bonita atitude que é mudar isso e reeducar, ajudar nesse processo de reeducação das pessoas, né, Alice? Isso é muito importante. Você falou de termos, vamos falar um pouquinho disso? Porque tem alguns termos que a gente sabe que não é legal a gente falar, e eu queria que você explicasse um pouco. Por exemplo, criado mudo. Sim. Então, esse foi curioso, porque quando eu vi a questão da Etna, acho que foi na Etna isso, né? Eu nunca tinha pensado no criado mudo, nem tinha ouvido falar da perspectiva do criado mudo, né? Como um termo ainda, né, do tempo de escravização. Né? E é isso, né? Porque era o criado que você deixava ali do lado da sua cama, que não podia falar, perto do senhor, obviamente, né? Então, você deixava ele ali para te servir, enfim. E eu nunca tinha pensado nisso. Ou seja, tem tanta coisa que a gente não pensa, que é uma coisa, por exemplo, eu não tenho algumas palavras que para mim são muito difíceis, né? Para você ver como os processos, né, raciais estão na linguagem. Né? Um racismo linguístico que a gente fala, eles estão... Porque a linguagem, ela tem muito poder, gente. Que é isso, a gente tem que mudar também, né? Não tem problema chamar agora de mesa de cabeceira. Não tem problema. E a Etna mudou, e eu achei muito legal o posicionamento. Isso é luta antirracista, né? Você vê que não faz mais sentido, né? Eu chamar de criado mudo quando isso faz referência a um termo da escravização, gente. Hoje não é mais cabível algo assim. E essa indignação, ela é muito importante, né? Então, eu acho que todos esses, né, denegrir, que tem alguns que para mim é super difícil de deixar de falar. Denegrir não é uma palavra que eu usava muito, então já foi fácil de cortar do vocabulário, mas algumas outras palavras, assim, eu queria lembrar... Tem uma expressão que eu lembro que eu já achava ela estranha antes de entender essas coisas, que era dia de branco. Boa, Alice, essa é boa. Essa é boa. Dia de branco. Porque traz esse lugar, né, que o dia de branco é o dia de trabalhar, né, essa coisa meio honesta, porque era a gente que trabalhava mesmo, né? Exato, mas negro não, negro é preguiçoso, né, negro não faz nada, então remete, né, você vê como a linguagem ela é poderosa e como ela gruda na gente, né, a gente começa a falar as coisas e a gente muitas vezes não se dá conta do que a gente está falando, do quão ofensivo isso foi. Criado mudo não é ofensivo para ninguém, mas gente, olha a referência. Essa referência que a gente quer ter na nossa linguagem. Foi ofensivo para pessoas, né? E vamos respeitar, né? Entender, né? A nossa história, né? E tentar reparar minimamente, né? As coisas que foram feitas. Você falou isso, é incrível, Alice. Exatamente. A gente precisa repensar a nossa história e mais, conhecer.
Porque muitas vezes a gente não conhece a história, e por isso que a gente acha que o mundo está ficando insuportavelmente chato, mas a gente não conhece a nossa história. O que significa ter escravizado pessoas? Isso faz parte da nossa história, né? Sim. O que significa, sei lá, a gente viu uma democracia, sei lá, há 30 anos. Isso faz parte da nossa história, né? Então, esse tipo de coisa, quando a gente fala de ameaças à democracia, por exemplo, isso é muito sério. Tem muita gente que a gente conhece que viveu ditadura, né? Que perdeu pessoas na ditadura, né? Que não sabe onde estão, sei lá, os familiares que foram mortos na ditadura. Sim, Nunca teve isso. E daí, quando você fala a favor da ditadura, é um desrespeito a essas pessoas, né? Exato. A memória, e não só delas, porque falta para nós, Alice, eu tenho uma amiga que tem falado bastante sobre isso, é uma coisa que eu tenho pensado. Falta para nós, coletivamente, um projeto de Brasil. Sabe aquela coisa de pensar assim, aonde o Brasil vai estar daqui a 80 anos? Não é uma coisa que a gente faz, não é uma coisa que a gente aprendeu a fazer, né? O Japão, por exemplo, ele tem um projeto para ter 100 anos de país, não é um projeto individual, porque é perigoso a gente pegar processos que são sociais e coletivos e individualizá-los. O racismo é um desses processos, né? A questão do machismo é um outro processo. Então, não, mas eu não sou. Eu sou ótimo, eu não sou. Mas se eu, eventualmente, de fato, sou uma pessoa ótima e não quero cometer atos racistas ou LGBTfóbicos ou machistas, o que eu tenho feito, não basta só eu dizer, eu não estou fazendo nada, ofendendo ninguém. Qual é o meu papel nessa luta? Exato. E todo mundo tem. Tem uma expressão, eu sou budista, né? Tem uma expressão no budismo que chama Ishifuri. Isso significa, tipo, que eu sou o ambiente e o ambiente sou eu. Então, se você está num ambiente ruim, é porque você não que você seja ruim também, mas você está ruim também. E que se você melhora, você melhora o ambiente. Você atinge tudo que está à sua volta. Você é implicado nisso, né? É um processo coletivo, né? Eu achei muito bonito isso que essa minha amiga trouxe, né? A gente não pensa nesse processo do Brasil, né? De que país a gente quer daqui 100 anos. Não, e que país a gente não pensa, que país é esse que a gente construiu e que país que a gente quer lá pra frente. A gente vive no susto, né? Todo dia vendo o que acontece e como que a gente resolve aquilo, apagando incêndio o tempo todo. Faltam 4 minutos. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Janete, que é a sua mãe? Faz pra ela. Maravilhosa, parabéns, uma filha me deu incrível. A vida, gente. Preciso falar com minha mãe que me deu a vida. Maravilhosa, criou muito bem, né? Ela trouxe aqui uma questão que eu queria ouvir a sua opinião, a questão das estátuas, das retiradas das estátuas. É a mesma coisa, e para nós é tão difícil, né? Esse processo que a gente vê acontecendo em outros lugares com uma naturalidade maior. É a questão de rever a nossa história. Qual é o motivo de você manter uma estátua de alguém que fez pessoas de escravos, assim, né? Qual é o sentido disso? Você quer que tipo de heróis, que tipo de mitos essa nação, a nossa nação cultua? Aliás, é um questionamento que eu tenho, já discuti até com uma amiga antropóloga, né? Essa coisa de a gente precisar de heróis, de salvadores o tempo todo, né? Então surge alguém que faz alguma coisa que é a função dela, principalmente no setor público. Acho isso muito complicado no setor público. A pessoa, ela cumpre a função dela, para a qual ela foi eleita, e as pessoas colocam ela no nível do heroísmo. Gente, não é herói, é um servidor público. Exatamente, a profissão dele ou dela. Tá exercendo a função, tá cumprindo o papel que ele se propôs a fazer ali. E assim, eu trabalho com uma vereadora maravilhosa, tenho a sorte de trabalhar com a Soninha, e as pessoas, muitas delas, tudo bem que ela já foi uma celebridade, né, antes de ser política e tal, e aí isso talvez fortaleça um pouco mais essa postura das pessoas quererem chegar, tirar uma foto, só falta pedir um autógrafo, sabe? Então, elas têm uma visão muito distorcida da relação, né? Do político com a população. E a maioria dos políticos se aproveita disso, não a Soninha, que eu já falei, é maravilhosa. Mas, enfim, a maioria se aproveita dessa questão, desse endeusamento, que é o fenômeno que a gente vê hoje, que aconteceu com o Lula, que acontece com o Bolsonaro, né? A gente terceiriza a nossa responsabilidade enquanto sociedade, delegando ela para uma pessoa que tem que ser o salvador da pátria, né? Sim. Mas muito trabalho a fazer para melhorar isso, né, Mari? Quanto tempo a gente tem aí?
Ele já tá A mandando gente, dizendo pra gente. ainda não, a gente tem 1 minuto, mas eu ia ver com você. Eu não sei se você tem mais, tipo, 5 minutos, que eu queria falar um outro tema só pra gente finalizar, que eu acho que é É que ele importante. derruba a gente, mas vai. Não, mas aí eu queria voltar. Não, eu queria voltar mais Tá 5 minutos bom. só pra finalizar, se você puder. Não sei se você pode. Você pode? Posso, posso. Então, Aham. só pra gente fechar com calma, que eu acho que a gente puxou esse gancho, último tema, prometo, não vai ser mais que 5 minutos. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou finalizar aqui, aí vocês esperam só um segundo que eu preciso só colocar no IGTV, né, porque senão eu Mari, isso, perco ela. Mari. Não perda. Não E perda a aí nossa eu live. volto. E aí eu volto e vocês voltam também pra ouvir a última colocação e a nossa mensagem final, né, que a gente precisa deixar, tá bom? Tá Então eu bom. vou finalizar aqui. Já, já. Até.